Voltamos então com o de primeira desta quinta-feira para falar do Flamengo, porque você teve um time vencedor, Santos, né? Foi bem, conseguiu uma vitória importante. Do outro lado, o Flamengo deixou a desejar. Vamos voltar a ver os melhores momentos da partida e a gente pode analisar a partida pelo lado do Flamengo. PVC, o que aconteceu com o time do Filipe Luiz? Vamos falar das substituições que ele fez já, mas era um time que estava controlando o jogo ali até um certo momento, teve 70% de posse de bola. E começa a cair de fato quando o Filipe Luiz faz mudanças, quando ele tira o Alan, que estava muito bem na partida, e quando ele tira o Luiz Araújo também, que é um jogador que vem sendo muito decisivo. Por onde passa a derrota do Flamengo? Eu acho que passa pelas alterações, mas eu acho que as alterações também passam pelo fato de que você precisa mexer num time que jogou no sábado. Isso é uma coisa que a gente está dizendo aqui o tempo inteiro, desde janeiro, que as pessoas não prestaram atenção, lamento. Quando você volta da Copa do Mundo de Clubes comemorando o sucesso que é cair nas oitavas de final, ou nas quartas de final, ou nas semifinais, perdi só nas oitavas. Beleza, perdi pro campeão, ganhei do campeão. Só que você vai fazer 11 jogos em 33 dias, e no segundo você já tem um acúmulo. Porque o Luiz Araújo tem um cansaço. Então você não tira porque você quer tirar o jogador. Você tira porque você percebe que ele tem um limite físico. Isso é matemático. Acho que as alterações interferiram, sim, mas que as alterações vão acontecer. O Alan estava muito bem, né? Acho que foi a maior crítica que o Filipe Luiz sofreu aí por ter tirado o Alan da partida. Estava protegendo ali a zaga. E entrou Dela Cruz, que não estava muito bem. E ele coloca o Cebolinha, que não vive uma boa fase, no lugar do Luiz Araújo. Você coloca na conta física, na conta da questão física, do desgaste do time? Eu acho que passa pela questão física. Não é só a questão física. O Alan é um jogador que está muito tempo sem ter ritmo de jogo. Você tira o Alan porque ele não tem condição de jogar 90 minutos no mesmo ritmo. Quando cai o ritmo, você tira. E aí você perde a mesma qualidade. O titular é o Pulgar, está machucado. O Alan voltou a ter chance e apostou que ia ter chance porque ele voltou a jogar, a treinar em alto nível, mas ele tem um limite de competitividade. Se ele joga o jogo inteiro contra o Santos, ele não joga o Fla-Flu. Tudo é ônus e bônus. E aí mesmo o time que talvez tenha o melhor elenco do país, junto ali com o Palmeiras, também passa por isso. Sabe o que faltou para o Filipe Luiz? Na visão dele, o que faltou para o time foi coragem. Então vamos ouvir. Chega mais, Filipe Luiz. Bom, eu acredito que primeiro eles tentaram pressionar. A gente viu no começo do jogo, eles saíram jogando uma também, a gente tentou pressionar, eles conseguiram sair jogando e depois eles tentaram e a gente conseguiu sair muito bem dessa primeira pressão deles e acabamos dominando e defendendo com a bola, né? Tendo a posse, tendo o domínio, e eu concordo contigo onde você fala que no terço final, né? Na área do Santos, eu acho que é onde faltou um pouco mais de agressividade para a gente finalizar as jogadas, um pouco mais de coragem para arriscar mais cruzamentos, para chutar de fora da área ou até mesmo 1 contra 1, num time que estava tão bem defensivamente, né? Um time que está muito bem trabalhado pelo Kleber. Primeiro temos que parabenizar o Santos pela vitória. É um time que fez um grande trabalho dentro do campo, tentou de todas as formas anular as nossas vantagens ofensivas e conseguiu, aproveitou bastante os contra-ataques que tiveram e vencer o jogo, né? Então agora continuar trabalhando. O único caminho é trabalhar, treinar e pensar em vencer o próximo jogo. Bom, o assunto do Pedro é um assunto já encerrado, um assunto que eu já falei tudo que tinha que falar na coletiva, ele também já se posicionou, é um assunto encerrado, agora só a única coisa que nos resta é trabalhar os dois e poder ajudar o Flamengo. Filipe Luiz, então, falando sobre o jogo e, claro, sobre o Pedro, o grande assunto aí do Flamengo, depois que explodiu a crise entre o jogador e o treinador e a diretoria também envolvida. PVC, tudo certo com a lente aí? O PVC estava travando uma batalha com a lente de contato dele, gente. Melhorei. Melhorou? Tá, ótimo. Ele já pingou ali, não era colírio, não era o que? Soro? Era soro fisiológico. Tá certo. Não tem esse problema. Eu não enxergo muito bem, não. Às vezes eu olho pra tarde ali, gente, fica tudo turvo pra mim. Pelo menos o problema Flamengo, Filipe Luiz disse que faltou coragem para o time contra o Santos. Aí, muito bem, PVC. Tá funcionando a lente. Tá funcionando muito bem. Você usa óculos, PVC?
Eu, às vezes, uso óculos por cima da lente para a leitura. Jura? É. Só existe um jeito de não envelhecer. Eu prefiro envelhecer. É melhor ter esses probleminhas, né, do que a outra alternativa. PVC, mas você enxerga muito bem, porque você lê o jogo muito bem, não é mesmo? Então, tá em dia. O olho Boa parte das vezes, nem sempre, nem sempre. Sempre, o olho tá em dia. Ele fala sobre a situação do Pedro, né? Ele prefere ali não colocar mais lenha na fogueira, né? Diminuir um pouquinho a polêmica, disse que já falou tudo que tinha para falar. Mas o jogo de ontem mostrou um Pedro que fez falta. Um Pedro que, na verdade, mostrou uma ausência do Pedro. Pedro fez falta numa partida como ontem. Você tem um atacante, você tem um centroavante. Ele tem opções, o Plata, o Bruno Henrique, mas não são centroavantes de ofício, né? Não fazem exatamente o que o Pedro faz. Tem bola que passa a pequena área do Flamengo e que ninguém coloca para dentro. Então, faz falta o Pedro. Tem o contraponto disso, que é o jogo de futebol como está sendo jogado, que a gente viu na Copa do Mundo de Clubes. Que é o jogo que o Pedro não faz com a condição física que ele tem. E para mim, esse debate, que não está posto na nossa sociedade, mas ele está muito presente porque a gente acabou de voltar. Domingo eu estava no jogo Chelsea-Paris Saint-Germain. Aí você vai ver na quarta-feira Flamengo e Santos. Aí você tá triste, né, PVC? Saudades, não tô triste. Saudades da Copa do Mundo. Eu não tô triste, eu só vendo o jogo de um monte de time aí, eu falo, volta a paralisação, não precisava voltar. Zero problema. Hoje tem o Galo em campo, eu tô meio preocupada, eu acho que eu tava mais tranquila da parada. Hoje tem o Bucaramanga. Tem o Bucaramanga também. Eu entendo o seguinte, a gente precisa entender qual é a capacidade de se aproximar disso. E o que o Felipe Luiz fez no sábado passado, mesmo que ele possa ter na opinião de muita gente, tem muitas opiniões divergentes, eu acho que o Felipe Luiz foi bem, mas eu entendo quem diga que ele extrapolou, falou coisas que não precisava ter falado. Na minha opinião, o que ele falou que não precisava ter falado foi do Pedro ter problema com a diretoria. Isso não é problema do Felipe Luiz. Isso é problema do Pedro e da diretoria. O problema do Felipe Luiz é dizer que ele está fora do time porque ele não tem condição física, porque os índices dele são os piores. Esse ponto eu acho que ele está todo coberto de razão. Mas ultrapassou o limite. Vai acertar e vai errar e vai resolver no vestiário. Podia ter resolvido no vestiário antes? Podia. Mas ele entendeu que era para falar isso e agora tem o ônus que é entrar no vestiário e resolver o problema. Mas o que ele está tentando fazer é trazer o Pedro para a realidade. E a realidade do Pedro é entender que o Chelsea é campeão do mundo porque o João Pedro marca pressão. E ele só marca pressão porque ele tem índices físicos suficientes para pressionar o tempo inteiro. Foi o elogio que o Kleber Xavier acabou de fazer para o Neymar. Com toda a dificuldade física que o Neymar tem, o Neymar se esforçou para cercar, para dificultar, para marcar, para entender que precisava pressionar o Flamengo, senão não ia ganhar do Flamengo. E o Pedro está num patamar ainda de entendimento do jogo que a gente fazia e que não pode mais fazer, senão a gente não vai ganhar mais nada. E agora, né? Ele precisa entender isso. O tom que ele usa ali na declaração dele, na declaração pública, pelo menos, não é de um grande. Ele reconhece uma parte, mas não tanto, né? Ele não chega a pedir desculpas. Dá para contornar isso, PVC? A gente não teve aí, pelo menos no último dia, uma novidade em relação a esse caso. Não é o ideal tentar contornar isso para ter este Pedro, um Pedro que pressione, um Pedro que se adapte ao que é pedido no futebol de hoje? Porque, como você falou, no Chelsea, o João Pedro ele vai marcar, no Bayern o Harry Kane vai marcar também. Então, mesmo as grandes estrelas aí, eles têm que fazer esse papel. Será que não dá para reverter, tirar um pouco essa lenha da fogueira, né? Dar uma apaziguada e tentar reverter para trazer de volta um jogador que é importante? Por mais que ele tenha errado, não estou defendendo o Pedro aqui de forma alguma. Acho que o Felipe Luiz, inclusive, fez muito certo. Pedro não foi profissional, acho que ele está chateado. Não é desculpa para ele não treinar bem. Ele poderia ter resolvido com a diretoria e ainda assim continuar fazendo o papel dele como profissional, que é treinar bem, porque ele é muito bem pago para isso. É um lugar de muito privilégio, posto que ele ocupa no Flamengo. Mas com o problema posto, o melhor é tentar resolver, né? Eu entendo que é o que o Flamengo está tentando fazer com o Pedro e entender se tem um diálogo, se não tem. E se conversar,
Beleza, você não gostou disso? Então tá bom, mas eu falei isso por esse motivo. Porque eu tô tentando puxar você para cá. Acho que foi a última alternativa que ele viu, né? Se tiver que romper, vai romper. Só que assim, a chance de ruptura para o Pedro é muito ruim e para o Flamengo também. O melhor cenário para os dois é, vem cá, vamos conversar, vamos resolver isso daqui e vamos jogar junto até o final do ano, pelo menos.